Sucesso no campo. Oferecimento Sementes Veneza. Soja e confiança. Tradição que vem das nossas raízes. Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos. Olá, bom dia. Hoje é dia 9 de agosto, segundo domingo do mês, dia dos pais. E a gente tem um público grande aí de pais, né? Então eu quero desejar a todos eles felicidades, alegrias e grandeza para superar as dificuldades. Que são tantos que às vezes eles estão aqui muito abatidos por perderem filhos, às vezes mais recentes, ou nesse dia relembra as perdas que já tiveram na vida, né, em relação aos filhos, que essa é uma coisa, assim, um impacto maior para esses pais, e eu sei disso porque eu tenho o meu, que já enterrou 4 filhos. Então é preciso você olhar para cima, olhar adiante e saber que há um Deus maior aí, seja qual for a sua religião, que Ele te fez mais forte, justamente porque você ia ser exemplo de como seguir. Se você ainda não conseguiu, olhe para frente, seja forte e que Deus vai te abençoar, tá? Você vai conseguir. E que você receba abraço hoje, que quem tem todos, que possa reunir o máximo possível e celebrar todos os dias. Vamos lá. A OAB, subseção de Jataí, reuniu seus advogados com consultor contabilista para oferecer conhecimento aos autônomos da ordem sobre a reforma tributária que já afeta esse grupo, valendo para este mês de agosto. O encontro aconteceu na sede da OAB e reuniu um grande grupo de advogados. Esses profissionais que eram desobrigados de alguns deveres comuns aos empresários urbanos agora integra um nicho que vai precisar de muita mudança. Esclarecer aos profissionais liberais, nesse aspecto os advogados, para que se atentem em relação às mudanças da reforma tributária que afetam exatamente a profissão do advogado e entendam a sistemática da Receita Federal em relação à cobrança da IBS e CBS sobre os honorários advogatícios e também em relação à tributação para imposto de renda dos honorários de advogado. Na verdade, todo profissional liberal, e principalmente o advogado, seja ele tributarista ou não, deve conhecer aí a sistemática da tributação e da reforma tributária, que vai afetar de forma substancial a atividade, os honorários que irão receber, seja qualquer título, né? E nós, como profissionais da área de contabilidade, nos sentimos honrados de estar aqui na OAB para trazer o conhecimento a esses profissionais que fazem muito pelo país, que são os advogados e a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Adriele Almeida é presidente da Comissão Tributária da subseção de Jataí e está preocupada com as obrigações dos advogados, ainda ignorada por muitos. É de importância, sim, os advogados saberem essa temática, porque além deles mesmos precisarem deduzir os seus impostos, reduzir essa grande inflação de impostos, eles também têm que estar cientes para poder passar para o seu cliente, né, na hora de até mesmo precificar os honorários que ele tem, né, a receber. A reforma tributária, ela vem impactar um todo, não só o produtor rural, não só o empresário, mas sim os advogados, né, porque nós temos uma cultura de receber os honorários e muitas das vezes não tem um CNPJ, não se emite uma nota fiscal. E com a reforma tributária, isso se tornará normal, né? Se tornará obrigação.
O advogado tem que saber, sim, o imposto que ele vem a pagar, o que ele vai a pagar, e também para se planejar. A gente costuma tanto a querer planejar a vida do seu cliente, mas também esquece de planejar a nossa, né? Porque são tantos impostos. Então, hoje, essa temática aqui vem trazer grande esclarecimento e também nos ajudar a reduzir e trilhar da melhor forma a economia, né, tributária. O presidente da subseção falou da importância de tratar sobre esse tema. Reforma tributária para autônomos e carga pesada que essa tal reforma, que seria para simplificar, está complicando e deixando muitos contribuintes no erro por não entender ainda o que está acontecendo. Para ele explanar para nós, os advogados da quarta maior subseção da OAB em Goiás, a OAB Jataí, que tem mais de 1.030 inscritos, a respeito da tributação que os profissionais liberais sofrerão com a reforma tributária. Uma reforma que, a princípio, vem com um argumento de simplificar a tributação, de diminuir a carga tributária, mas, na verdade, o que nós observamos é exatamente o contrário. Uma lei que alterou a Constituição Federal e que criou uma carga tributária maior, com mais obrigações ainda para o contribuinte e que com certeza irá gerar um efeito cascata de inflação. Diminui o imposto, mas infelizmente aumenta a carga tributária para o brasileiro e que vai impactar para todos os profissionais liberais, para os produtores rurais, infelizmente trazendo aumento de carga tributária por serviços que são muito mal prestados pelo poder público. Nós temos uma carga tributária aí de país europeu e, infelizmente, serviços públicos africanos sendo prestados para a população. Precisamos inverter essa balança. Diminuir imposto traz mais emprego, traz mais investimentos da iniciativa privada, traz mais infraestrutura. Nós precisamos de uma reforma em que o dinheiro público seja bem utilizado e não aumentar essa carga tributária de novo às custas dos empresários e dos contribuintes, dos trabalhadores em geral. Com dados históricos sobre o clima, a Universidade de Rio Verde está desenvolvendo uma plataforma inédita para auxiliar os produtores rurais quando da tomada de decisão. O lançamento da ferramenta pode acontecer ainda neste ano. Rio Verde está localizada em uma das principais regiões produtoras de grãos do Brasil. Por isso, as informações meteorológicas são essenciais para o planejamento das atividades agrícolas, auxiliando os produtores na tomada de decisões sobre o melhor momento para o plantio, a irrigação, a aplicação de defensivos e a colheita das lavouras. A Estação Climatológica de Rio Verde integra a rede de monitoramento do INMET. Nela são registrados dados como temperatura, umidade do ar, precipitação, velocidade e direção do vento, pressão atmosférica e radiação solar. Essas informações são transmitidas ao INMET a cada hora, contribuindo para o monitoramento das condições climáticas e para a geração de previsões e estudos meteorológicos. Nós temos várias estações meteorológicas para atender a comunidade de modo geral. Uma delas é uma estação meteorológica convencional e tem a estação meteorológica automática. Ambas são do Instituto Nacional de Meteorologia em parceria com a Universidade de Rio Verde. Elas juntas fornecem dados meteorológicos para os agricultores da região, são os nosso público-alvo aqui desde 1972, ou seja, já são praticamente 54 anos de dados meteorológicos atendendo a comunidade. Para transformar dados meteorológicos em estratégia, a Universidade de Rio Verde está desenvolvendo um projeto inovador, o Clima Agro. A plataforma vai utilizar registros meteorológicos de longo prazo para identificar padrões, tendências e eventos climáticos extremos, colaborando com a produção no campo. A expectativa é de lançar a plataforma ainda nesse ano. As informações vão auxiliar os produtores rurais no planejamento dos cultivos e na redução de riscos na agricultura. Com uma linguagem clara e acessível para atender tanto aos agricultores quanto à população.
A ideia dessa plataforma é justamente a gente transformar dados em informação. Porque hoje a maioria das pessoas às vezes vê que teve uma chuva de 20 milímetros, mas não sabe o que isso representa, nem tampouco o que isso pode influenciar na agricultura ou no seu dia a dia. E claro, a ideia é trazer informações não só agronômicas, mas informações também que vão atender ao dia a dia das pessoas. Como, por exemplo, nós estamos num momento muito de temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar. Quais seriam os principais cuidados? Então, a gente transformar aquele dado de temperatura e umidade em informação para a sociedade. E não só isso, mas também na tomada de decisão no campo. O produtor saber qual o teor de umidade de água no solo, saber qual uma previsão do tempo mais assertiva, pelo menos para os próximos dias, o momento ideal de fazer uma pulverização. Ou seja, nós vamos entregar vários produtos que vai atender a toda a comunidade. A ferramenta vem sendo criada desde o ano passado e conta com a participação de professores e alunos de diversas áreas, que atuam de forma integrada no desenvolvimento do projeto. Uma plataforma dessa, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Hoje, até o momento, nós estamos contando aí praticamente com tanto docentes quanto discentes da área agronômica, da engenharia de software, do design gráficos. Já tem profissionais da medicina também envolvidos, já para trazer essas informações também. Então, e nós vamos envolver vários outros profissionais que a instituição possui aqui, que nós conseguimos envolver, claro, porque hoje todos os segmentos estão envolvidos com os dados climáticos. Isso influencia o modo de vida das pessoas, desde que, por exemplo, até a escolha da roupa que você vai colocar num determinado dia, como também para o agricultor que está no campo que tomar uma decisão no momento de fazer uma pulverização. Ou seja, as informações climáticas hoje influenciam não só no nosso dia a dia, como a economia do município, a economia do país. Com base em registros meteorológicos coletados desde 1972, o Clima Agro vai utilizar a estatística para saber a necessidade hídrica de cada cultura. A proposta é tornar o manejo agrícola mais preciso, através de informações técnicas. Primeiro, nós pegamos os dados brutos da estação do IMET, desde 1972 até atualmente, e aí ajuda com o professor Gilmar, na verdade, ele que faz todas as fórmulas, toda a parte de estatística. Ele vai trazendo para nós esses dados e o pessoal da engenharia de software comigo à frente, nós vamos construindo todos os cálculos. Para ter ideia, para a gente chegar num valor, numa variável que chama evapotranspiração, que é muito importante para o produtor rural, foram desenvolvidas 11 fórmulas estatísticas. A princípio, quando nós começamos o projeto, nós começamos sem recurso financeiro. Então, como trabalho de pesquisa dentro da instituição, a partir disso teve uma chamada, a chamada da FAPEG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, e essa chamada desse edital, ele tinha como objetivo trazer modelos preditivos para as queimadas e incêndios para a biodiversidade do Cerrado do Estado. Então, com isso, eu verifiquei a possibilidade desse projeto que já estava sendo executado dentro do Centro de Inovação, para que nós pudéssemos, então, expandir e, a partir do balanço hídrico, que, na verdade, ele determina o período de seca, fosse possível, então, fazer esse diagnóstico quanto às queimadas e incêndios, né, para a nossa região. E aí nós submetemos dentro desse edital da FAPEG e ficamos em primeiro lugar. Aqui dentro do Centro de Inovação, o que nós fazemos é promover essas conexões, receber os alunos, dar suporte, fornecer treinamentos e trazer capacitações para que a plataforma, por si só, para que ela consiga ser desenvolvida. Depois do intervalo tem mais. Na história, pra ver de onde veio essa força, terra que sempre avança. É rio, é verde, é o meu lugar. Cidade limpa, conectada, com futuro na direção. O trabalho aqui não para, trazendo a transformação. Rio Verde, tá no peito, tá nesse chão. Capital da produção, referência
cidade que acolhe, transforma e inspira. Prefeitura de Rio Verde. O trabalho continua. Tempo é dinheiro. Se o veículo parou ou seu implemento quebrou, não esquente a cabeça. Chame o Luiz Marciano. Com agilidade e confiança, nós levamos seu carro ou implemento agrícola com total segurança. Atendemos Jataí e toda a região. Rapidez, segurança e compromisso com você. Anote aí o WhatsApp: 64 99249 5432. Luiz Marciano, o socorro que você confia. Pessoal, pensa numa massa fininha, cheia de sabor. Os ingredientes de alta qualidade. Isso é na Bela Nápoles que você vai encontrar. Então, venha rapidinho para comer uma pizza com a gente. A Agrotécnica Buriti atua no mercado agropecuário e leva soluções às demandas dos produtores. Com sede em Jataí, Rio Verde e Paraúna, atendemos nossos clientes e parceiros com excelência, honestidade, simplicidade e a melhor oferta em soluções agronômicas para a sua lavoura. Nossa proposta é oferecer o melhor portfólio com equipe de profissionais capacitados para entregar aos nossos clientes as soluções técnicas e melhores resultados. A Agrotécnica Buriti, plantando inovação e colhendo sustentabilidade. As sementes de soja Comigo são o princípio da boa produtividade, com produção própria e um amplo portfólio de cultivares de grandes parceiros. Variedades HO, Monsoy, Soitec, Brasmax e diversas outras, além do tratamento com as linhas Singenta, Basf e Corteva. Cultivares de alto potencial, com ciclo produtivo ideal para o perfil da nossa região, para maior rentabilidade e a garantia de qualidade. Comigo. Sementes Comigo. A confiança faz a diferença. A Agrotécnica Buriti atua no mercado agropecuário e leva soluções às demandas dos produtores. Com sede em Jataí, Rio Verde e Paraúna, atendemos nossos clientes e parceiros com excelência, honestidade, simplicidade e a melhor oferta em soluções agronômicas para a sua lavoura. Nossa proposta é oferecer o melhor portfólio com equipe de profissionais capacitados para entregar aos nossos clientes as soluções técnicas e melhores resultados. A Agrotécnica Buriti, plantando inovação e colhendo sustentabilidade. A Câmara Municipal é o coração da democracia em nossa cidade. Aqui, os vereadores representam você. Sua voz ganha força e vira leis que impactam no dia a dia de toda a população, além de fiscalizar atos e recursos públicos da Prefeitura para que sejam bem aplicados, garantindo transparência e compromisso com nossa cidade. Participe das sessões ou acompanhe pelas redes sociais e pelo site oficial. Câmara Municipal de Jataí, Cidadania e Transparência. Com a Casa do Pescador, seu fim de semana, férias ou feriado não são mais os mesmos. Aqui você encontra material de caça, pesca e camping para aproveitar e curtir ótimos momentos com a família ou amigos. Na Casa do Pescador tem tudo o que você precisa, tecnologia e variedades para todos os gostos. E para quem pratica tiro esportivo, tem armas de diversos calibres e modalidades, munição e acessórios para uma melhor comodidade no seu treino. Casa do Pescador, Rua Idarumã 113, Vila Santa Maria. Fone 3631-2063. A Rede Drogão Popular tem o privilégio de servir a comunidade de Jataí com unidades estrategicamente localizadas. 4 locais, 4 pilares de confiança, prontos para atender às necessidades de saúde e bem-estar dos moradores de Jataí e região. Em cada uma de nossas unidades, você encontrará mais do que apenas medicamentos. Encontrará uma equipe dedicada, pronta para ouvir, aconselhar e cuidar. Nossas prateleiras estão repletas de confiança, onde cada produto é selecionado com o cuidado e a segurança que você merece.
Porque para nós não se trata apenas de fornecer medicamentos. Trata-se de criar laços, construir relações e garantir que você se sinta em casa, onde quer que esteja em Jataí. Medicamentos, cosméticos, dermos, perfumaria e muito mais. 4 unidades, uma missão: estar ao seu lado, sempre que precisar. Quer economizar? Vem para a Rede Drogão Popular, sua farmácia de confiança em Jataí. Tato Assessoria. Oferecemos serviços de consultoria para otimizar os resultados do seu negócio. Planejamento estratégico, ações previdenciárias, civil, tributária, contábil, holding e muito mais. Agende uma visita de nossos especialistas. Analisamos e orientamos caso a caso de forma única. Com vasta credibilidade no mercado, a Tato Assessoria é referência no que faz. Valorize seu patrimônio. Tato Assessoria. Produzir é mais do que plantar e colher. É planejar, ter estratégia, visão e controle que levem o produtor além. E é isso que a AgriCompany entrega aos produtores rurais que têm perspectiva de futuro. Traz segurança, organização e eficiência para o negócio do produtor rural. Uma parceria de nos agregar e poder nos ajudar a ver os processos. Chega a Jataí a nova referência em tecnologia para o agro. A Aeronave Legal chegou trazendo soluções completas em drones agrícolas, com linha oficial, DJI, venda de equipamentos, manutenção especializada, prestação de serviços de pulverização aérea, cursos para capacitação de pilotos e muito mais. Tecnologia, inovação e suporte técnico para aumentar a eficiência no campo, com mais precisão, economia e segurança. Tudo isso com atendimento especializado para produtores rurais, empresas e profissionais do agro de toda a região. Aeronave Legal. A tecnologia do futuro voando ao lado do produtor rural. A Sementes Veneza nasceu no coração de Goiás para oferecer sementes de soja de qualidade, com vigor, sanidade e alta germinação. Mais que produzir sementes, é uma parceira dedicada ao crescimento do produtor rural através da genética, tecnologia e atendimento personalizado. Sementes Veneza, soja e confiança, tradição que vem das nossas raízes. No campo, antes do plantio, existem incertezas e existem decisões. Quem produz sabe, a lavoura responde, mas interpretar cada sinal exige experiência e exige segurança. Há mais de 25 anos, a Casa Fértil escolheu estar perto. Porque produtividade não nasce apenas da técnica, nasce da confiança, da responsabilidade de caminhar ao lado de quem carrega todos os dias o desafio e o orgulho de produzir. Casa Fértil. Conexão que gera confiança e resultados. Você tem investido no alimento mais precioso que existe para a sua saúde e de sua família? A água que é servida em sua casa ou no seu estabelecimento é livre de contaminações? Valorize a sua família e seus clientes. Utilize água mineral. A água mineral Caiapó está há anos no mercado fornecendo um produto que é referência de qualidade e sabor. Seus processos tecnológicos e sanitários garantem a você a experiência de estar bebendo a água direto da fonte em meio à natureza. Cuide de você e de quem você valoriza. Beba água mineral Caiapó. A assistência técnica é extremamente importante e uma aliada da agricultura familiar. Em Serranópolis, o acompanhamento realizado pelos agrônomos tem ajudado pequenos produtores a diversificar a produção e a melhorar o planejamento nas propriedades. Em busca de novas oportunidades, o agricultor juarez Eduardo da Silva trocou Brejolândia, no oeste da Bahia, por Serranópolis, no sudoeste de Goiás, há 23 anos. E 3 anos atrás, arrendou essa propriedade de 15 hectares, a 7 quilômetros do centro da cidade. Aqui encontrou espaço para investir na produção
e consolidar o trabalho da família no campo. Quem chega na propriedade percebe logo a diversidade da produção. Para alcançar esse resultado, é preciso planejamento e muito trabalho. Mas além da dedicação da família, existe uma ajuda importante nesse processo: a assistência técnica dos agrônomos. A pecuária leiteira foi o ponto de partida das atividades, com a produção de queijo. Mas a experiência no campo mostrou que, para tornar a propriedade mais rentável, era necessário ir além de uma única atividade. Meu plano era produzir muito leite, muito queijo, só que o custo é grande, você sabe que é muito trabalhoso e as vendas estavam difíceis. O leite, o preço é bem pequenininho, né, para a gente vender, então não estava dando. Aí apareceu o nosso amigo Rogério e falou, vamos investir em horticultura, né? E começamos, só que eu não parei com leite, que é um meio também que chega, não é muito, mas não falta. A propriedade ganhou um novo ritmo. Com planejamento, a produção passou a aproveitar melhor a área disponível e a gerar renda durante todo o ano. Ao lado do agricultor, o agrônomo Rogério Alexandre Oliveira, da Emater, acompanha cada etapa da produção, orientando decisões que tornam a propriedade mais produtiva, eficiente e sustentável. A horta irrigada ampliou as possibilidades de cultivo, independente da época. Comecei a plantar errado e ele chegou, Juarez, não, se você quiser ajuda, vai lá e a gente conversa. E eu fui e conversamos e o resultado é esse aqui, né? Você está vendo. E muito, graças a Deus, está dando a mais de lucro boa, né? Está dando para pagar as despesas, ainda sobra um caixazinho. Produtos diferentes e é produto que vai para a mesa do consumidor todos os dias. Aqui a gente viu uma oportunidade de melhorar a renda dele, trazendo um projeto de horticultura, onde a gente implanta diversas culturas. Né? Aqui a gente tem alface, tem coentro, tem couve, cebolinha. Então é um projeto que vai acrescentar na renda do pequeno produtor. Junto ao pomar de maracujá, a área foi aproveitada para o cultivo consorciado de alface, tempero e mandioca. Uma estratégia que otimiza o uso do solo e garante renda, enquanto o maracujá ainda está se desenvolvendo. E sempre ele fala, Juarez, tem que ter uma rotação de cultura. Eu falei, Rogério, então vamos implantar alface, mandioca no meio. Aí ele disse, mas será que dá certo? Vamos, então vamos. Aí você viu lá, colocamos o mulch, né, para não dar mato, e foi um resultado excelente. Como na cultura do maracujá a gente tem um espaçamento que favorece, né, a gente tem um espaçamento aí de 3 metros entre rua, então a gente consegue fazer esse consórcio de culturas, né, aproveitar a área na rua, colocando outras culturas. Há 4 meses, o agricultor implantou uma lavoura de abacaxi com cerca de 8.000 mudas. Agora prepara outra área da propriedade para o cultivo de melancia, ampliando ainda mais a diversificação da produção. A venda dos produtos de leite, a gente vende na cidade, né? A gente tem uma banquinha na cidade, todos os dias a gente vai vender. A mulher vai e fica lá vendendo esses produtos. À tarde ela vem. E esses produtos de alface, a gente faz as entregas no mercado e faz as entregas nos colégios. No domingo tem as feiras. Na feira até meio-dia, que é muito bom para vender. Os agricultores familiares do município também contam de forma gratuita com implementos agrícolas para auxiliar nas atividades do campo. Hoje nós temos a grade, o arado, a niveladora, o terraceador, a encanteradora, a bloca, o esparramador de calcário, esparramador de adubo, pulverizador. Então a gente está tentando conseguir tudo que eles precisam para atender eles, porque a ideia nossa é que eles não ficam pequenos não, que eles ficam grandes. Eu penso expandir, melhorar mais a qualidade com a ajuda da Emater, melhorar mais, que os produtos têm que ter qualidade também. Senão, se você não tiver qualidade, os produtos não saem. Se você tem qualidade,
Todo lugar que você chega, seu produto é bem falado. Então, acho que tem que melhorar e aumentar a produção. Para que esse aumento da produção seja possível, o agricultor mantém os cuidados com a nascente de água da propriedade. Protegida por uma área de mata preservada e sem o acesso dos animais, garante água de qualidade e contribui para a sustentabilidade da produção. Depois do intervalo, tem mais. No campo, antes do plantio, existem incertezas e existem decisões. Quem produz sabe, a lavoura responde. Mas interpretar cada sinal exige experiência e exige segurança. Há mais de 25 anos, a Casa Fértil escolheu estar perto. Porque produtividade não nasce apenas da técnica, nasce da confiança, da responsabilidade de caminhar ao lado de quem carrega todos os dias o desafio e o orgulho de produzir. Casa Fértil. Conexão que gera confiança e resultados. Oi, pessoal, hoje eu estou na Bela Napoli, um ambiente incrível para você se reunir com a família. Se não conhece, aproveite, porque além das pizzas, você tem rodízio, você também pode fazer o pedido que entrega na sua casa, onde você estiver. Faz uma reunião com amigos, com a família, aqui é perfeito. Aproveite, tá? A Rede Drogão Popular tem o privilégio de servir a comunidade de Jataí com unidades estrategicamente localizadas. 4 locais, 4 pilares de confiança, prontos para atender às necessidades de saúde e bem-estar dos moradores de Jataí e região. Em cada uma de nossas unidades, você encontrará mais do que apenas medicamentos. Encontrará uma equipe dedicada, pronta para ouvir, aconselhar e cuidar. Nossas prateleiras estão repletas de confiança, onde cada produto é selecionado com o cuidado e a segurança que você merece. Porque, para nós, não se trata apenas de fornecer medicamentos. Trata-se de criar laços, construir relações e garantir que você se sinta em casa, onde quer que esteja em Jataí. Medicamentos, cosméticos, dermos, perfumaria e muito mais. 4 unidades, uma missão: estar ao seu lado, sempre que precisar. Quer economizar? Vem para a Rede Drogão Popular, sua farmácia de confiança em Jataí. Tato Assessoria. Oferecemos serviços de consultoria para otimizar os resultados do seu negócio. Planejamento estratégico, ações previdenciárias, civil, tributária, contábil, holding e muito mais. Agende uma visita de nossos especialistas. Analisamos e orientamos caso a caso de forma única. Com vasta credibilidade no mercado, a Tato Assessoria é referência no que faz. Valorize seu patrimônio. Tato Assessoria. As sementes de soja Comigo são o princípio da boa produtividade, com produção própria e um amplo portfólio de cultivares de grandes parceiros. Variedades HO, Monsoy, Soitec, Brasmax e diversas outras, além do tratamento com as linhas Singenta, Basf e Corteva. Cultivares de alto potencial, com ciclo produtivo ideal para o perfil da nossa região, para maior rentabilidade e a garantia de qualidade. Comigo. Sementes Comigo. A confiança faz a diferença. Chega a Jataí a nova referência em tecnologia para o agro. A Aeronave Legal chegou trazendo soluções completas em drones agrícolas, com linha oficial, DJI, venda de equipamentos, manutenção especializada, prestação de serviços de pulverização aérea, cursos para capacitação de pilotos e muito mais. Tecnologia, inovação e suporte técnico, para aumentar a eficiência no campo, com mais precisão, economia e segurança. Tudo isso com atendimento especializado para produtores rurais, empresas e profissionais do agro de toda a região. Aeronave Legal. A tecnologia do futuro voando ao lado do produtor rural. A força do sol é maior do que você imagina. A Mecol transforma todo esse potencial em energia para você.
Com mais de 30 anos, a Mecol ganhou confiança do mercado, dispondo da melhor equipe técnica para oferecer soluções de qualidade. Agora, com a instalação de sistemas fotovoltaicos, possibilitamos a produção de energia limpa, desde o planejamento até o gerenciamento. Mecol, iluminando caminhos, gerando confiança. Somos inovação. Somos tecnologia. Somos pessoas. Somos a Núcleo Agrícola. Há 20 anos, levando o que há de melhor em sementes, nutrição e proteção de plantas. Aqui compartilhamos a paixão em produzir e colher bons resultados. Nosso foco é estar ao seu lado, ajudando no que for preciso, porque aqui você é mais que um cliente, é um cliente amigo. Núcleo Agrícola. Com a Casa do Pescador, seu fim de semana, férias ou feriado não são mais os mesmos. Aqui você encontra material de caça, pesca e camping para aproveitar e curtir ótimos momentos com a família ou amigos. Na Casa do Pescador tem tudo o que você precisa, tecnologia e variedades para todos os gostos. E para quem pratica tiro esportivo, tem armas de diversos calibres e modalidades, munição e acessórios para uma melhor comodidade no seu treino. Casa do Pescador, Rua Idarumã 113, Vila Santa Maria. Fone 3631-2063. Produtor rural, conheça a Fazenda Certificada, que de maneira clara e objetiva conduz à regularização ambiental, florestal e fundiária do seu imóvel rural. Possuímos uma metodologia própria, baseada em 10 passos que garante agilidade e segurança na aprovação de cada uma das certificações. Conte com a nossa equipe multidisciplinar e tenha a tranquilidade necessária para fazer aquilo que sabe fazer de melhor, que é produzir. Fale com o nosso consultor comercial agora. A Sementes Veneza nasceu no coração de Goiás para oferecer sementes de soja de qualidade com vigor, sanidade e alta germinação. Mais que produzir sementes, é uma parceira dedicada ao crescimento do produtor rural através da genética, tecnologia e atendimento personalizado. Sementes Veneza, soja e confiança, tradição que vem das nossas raízes. No campo, antes do plantio, existem incertezas e existem decisões. Quem produz sabe, a lavoura responde. Mas interpretar cada sinal exige experiência e exige segurança. Há mais de 25 anos, a Casa Fértil escolheu estar perto. Porque produtividade não nasce apenas da técnica, nasce da confiança, da responsabilidade de caminhar ao lado de quem carrega todos os dias o desafio e o orgulho de produzir. Casa Fértil, conexão que gera confiança e resultados. Você tem investido no alimento mais precioso que existe para a sua saúde e de sua família? A água que é servida em sua casa ou no seu estabelecimento é livre de contaminações? Valorize a sua família e seus clientes. Utilize água mineral. A água mineral Caiapó está há anos no mercado fornecendo um produto que é referência de qualidade e sabor. Seus processos tecnológicos e sanitários garantem a você a experiência de estar bebendo a água direto da fonte em meio à natureza. Cuide de você e de quem você valoriza. Beba água mineral Caiapó. A Agrotécnica Buriti atua no mercado agropecuário e leva soluções às demandas dos produtores. Com sede em Jataí, Rio Verde e Paraúna, atendemos nossos clientes e parceiros com excelência, honestidade, simplicidade e a melhor oferta em soluções agronômicas para a sua lavoura. Nossa proposta é oferecer o melhor portfólio com equipe de profissionais capacitados para entregar aos nossos clientes as soluções técnicas e melhores resultados. A Agrotécnica Buriti, plantando inovação e colhendo sustentabilidade. O campus do IF Goiano, em Rio Verde, conta agora com uma nova casa de vegetação. Eles já tinham uma, agora tem uma melhor, onde são multiplicadas, inclusive, mais de 17 espécies de orquídeas nativas do Cerrado. Trabalho que preserva a biodiversidade da região e exige técnica e dedicação. O jardim do Complexo de Biotecnologia Vegetal do IF Goiano é muito mais do que um espaço de convivência. Nos caules das palmeiras, nos troncos das árvores
e até em pedaços de madeira, as orquídeas nativas do Cerrado crescem em seu habitat natural. Esse cenário transformou o local em um verdadeiro banco de germoplasma a céu aberto. É daqui que são coletadas as plantas matrizes, utilizadas para a produção e multiplicação de novas mudas, contribuindo para a conservação e a propagação dessas espécies. Então aqui a gente tem as nossas matrizes, que são cultivadas e catalogadas. É feito a polinização manual delas, os cruzamentos que a gente deseja fazer. E a partir disso a gente faz a colheita das cápsulas para o estabelecimento in vitro e posterior multiplicação dessas matrizes. As orquídeas levam entre 5 e 7 anos para florescer, dependendo da espécie. Mas até chegar a esse resultado, quando podemos apreciar a beleza das flores, existe um caminho longo, com etapas que exigem técnica, cuidado e muita dedicação. Tudo começa com a coleta desta cápsula, que abriga as sementes das orquídeas. Como elas são extremamente delicadas, essa etapa precisa de atenção para que o material seja preservado. Essa é a parte que mais precisa de cuidado, porque é uma planta que tem uma germinação muito baixa, uma taxa de germinação baixa, porque, como vocês viram ali, as sementes são muito pequenas, muito pequenas. Elas não têm uma reserva de energia, se elas caírem ali no chão, elas não vão germinar. Então, por isso que a gente, na natureza, a gente tem essa dificuldade ali para ter essa propagação das orquídeas. Então, por isso, aqui no laboratório, a gente usa o cultivo in vitro, onde a gente vai fazer a semeadura dessas sementes e um meio de cultura, onde a gente vai ter uma facilidade maior e vai conseguir muitas mais plantas germinadas para essas sementes. Tanto aquela cápsula ali não deveria ser aberta daquela forma, porque aí corre o risco de levar contaminação para esse meio de cultura e a gente perder a semente também. Ou seja, isso é um processo muito delicado. Aquela cápsula que foi aberta, a gente vai precisar fazer a descontaminação dela para inocular ela in vitro. Que é o que a gente vai ver agora. Que é o que a gente vai ver agora na parte do cultura de tecidos vegetal. Na etapa seguinte, a cápsula passa por um processo de desinfestação para eliminar possíveis contaminantes. Só então é realizada a inoculação das sementes e a semeadura em meio de cultura, onde elas encontrarão as condições ideais para iniciar o desenvolvimento das futuras mudas. Aqui eu fiz a inoculação, então eu peguei a semente depois de ter feito a limpeza nela para tirar toda a contaminação. Eu trouxe aqui para o fluxo, onde tinha todo o material estéril, ambiente estéril, que foi limpo e autoclavado. E abri a semente e depositei ela no meio que foi feito anteriormente. E também fiz a repicagem das plantas que chegam no estágio bom, então eu separei elas, cortei a raiz que estava passando do tamanho, coloquei no novo meio para ela poder se desenvolver e ser retirada. Na sala de crescimento, as sementes se desenvolvem em um ambiente com temperatura e iluminação controladas. Cada frasco mostra uma etapa desse processo, revelando a evolução das plantas até a formação de novas mudas. Cultura de tecidos é uma técnica onde a gente consegue fazer uma multiplicação em larga escala e com a grande quantidade de germinação. Então aqui a gente prepara um meio, que ele vai ter tudo que a planta precisa, vai ter o alimento, a água, os nutrientes, e aqui a gente coloca a semente que foi retirada da cápsula que a gente viu lá de fora. A semente germina, a gente espera ela crescer, faz a repicagem é dentro do fluxo, então a gente faz a separação das plantas, poda ela e vai separando em potes até ela chegar num tamanho bom que pode ser retirado lá para fora. Aqui é a última etapa, que ela já atingiu um tamanho bom, que pode sair lá para fora e ter uma taxa de sobrevivência maior. Há 6 meses, o Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais ganhou uma nova casa de vegetação. Nesse espaço, o controle da luminosidade por meio do sombrite, a irrigação adequada e a umidade criam um ambiente mais próximo do natural para o desenvolvimento das mudas. É aqui que elas crescem e se fortalecem, até atingirem o tamanho necessário para serem reintroduzidas em seu ambiente natural. Agora a gente está aqui na casa de vegetação, onde tem muito trabalho também. É isso, Elton? Sim.
Aqui é o ponto inicial de todo esse trabalho, onde a gente faz a retirada dessas plantas que estavam no cultivo in vitro e faz a climatização delas aqui. E esse aqui é um dos pontos mais fundamentais que a gente tem nesse processo, porque aqui é que vai determinar a taxa de sobrevivência dessas plantas. E aqui a gente fala que é um berçário, onde a gente coloca muitas plantas de orquídea junto na climatização. Depois disso, a gente passa para o passo onde a gente individualiza essas plantas em copinhos, certo? Para posteriormente, onde a gente tem um projeto aqui em conjunto com a Prefeitura de Rio Verde, a gente faz a doação dessas plantas para eles. Aqui elas já estão bem maiores, né? Posso pegar uma aqui? Pode. Vamos escolher essa aqui. Então aqui ela já estaria, ou está num tamanho para ser devolvida para o meio ambiente, para locais que elas possam se desenvolver. Sim. Nesse tamanho aqui a gente já costuma até colocar aqui pelo laboratório, como vocês mostraram, elas tirar desse substrato e colocá-las direto na madeira. São plantas epífitas, elas não podem ficar em um substrato muito rígido também, não pode ser terra, porque muita gente comete esse erro, acaba perdendo as orquídeas. Elas precisam ter essa aeração nas raízes delas. Cada espécie de orquídea tem características próprias e depende de um ambiente específico para se desenvolver e sobreviver na natureza. A gente tem a Catileia mesquita, que é essa mais rupestre, onde a gente vai encontrar ela em pedras no seu ambiente. A gente tem a Catileia nobilior e a Catileia valquiriana, que são encontradas no mesmo ambiente, mas em regiões meio distintas. E qual que vai ser a diferença entre essas duas, já que ela não é igual a outra que é na pedra? São muito semelhantes, mas a gente percebe a diferença que uma é bifoliada e a outra é monofoliada. As mudas produzidas no laboratório ajudam a colorir praças e parques de Rio Verde. Em datas comemorativas, parte delas também é distribuída à população, como forma de incentivar a preservação das orquídeas e conscientizar sobre a importância dessas espécies para a biodiversidade do Cerrado. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Campus Rio Verde do IF Goiano e a Prefeitura. Aqui no laboratório a gente desenvolve esse trabalho com diferentes olhares, né? Ele é um trabalho de extensão com a prefeitura, então a gente retorna essas plantas para a natureza. Temos a preservação, né, o reflorestamento, nesse sentido de restaurar a biodiversidade do Cerrado. Mas também tem o olhar do ensino e da pesquisa, né? Que nós conseguimos treinar alunos aqui do Instituto, alunos do curso técnico, da graduação, da pós-graduação, inseridos nesse projeto, eles aprendem as técnicas envolvidas, né, de micropropagação, e isso traz um benefício amplo, né? O laboratório ele vai fornecer a estrutura, o material consumíveis, né, as vidrarias, os meios nutritivos, os reguladores de crescimento e o humano, né, tanto nós como professores que são os responsáveis pelo treinamento dos alunos que colocam realmente a mão na massa para desenvolver todas essas etapas, né, que é bastante amplo esse processo. E eles são remunerados, os alunos? Isso, justamente. A prefeitura ela entra com a bolsa de subsídio aos alunos. Então, tem 3 bolsas vinculadas a esse projeto, que são os alunos que vocês conheceram, né, e que permite eles se manterem, né, é um apoio e um incentivo para eles. Depois do intervalo tem mais. O sucesso no campo é completamente dedicado ao agronegócio. Hoje, nossa visibilidade é regional para Jataí e Rio Verde, nacional na T3, TV por assinatura, e ainda na TV Milagro, na nova parabólica. Além da televisão, está presente nas principais redes sociais e ainda oferece um portal completo e atualizado com notícias o dia todo. Nossa trajetória começou em maio de 2008, mais precisamente no dia 5. Quando aceitamos o desafio, na época com o programa Jataí Rural na TV Jataí. Vimos que, apesar da importância do setor para a economia local, havia uma lacuna sobre o assunto específico na mídia. A equipe era praticamente só Lima e eu.
Estávamos dispostos a percorrer estradas com trafegabilidade comprometida para apresentar todos os gargalos enfrentados pelos agricultores, bem como a sua competência, mesmo diante das adversidades, produzir mais com sustentabilidade. Os produtores sempre apoiaram o programa e a forma de trabalho desenvolvida por nós. Inspirada na demanda desse público, em 2016 passamos a ser o primeiro programa em nível nacional produzido a partir do interior de Goiás. Foram vários momentos importantes, posicionamentos, onde ficou muito claro o lado de parceria com o setor. O sucesso no campo esteve presente em discussões como a da polêmica do samba enredo da Imperatriz Leopoldinense, do Fundo Rural, PL dos alimentos, diversos movimentos na capital federal, dentre tantos outros. Foram dezenas, centenas de dias de campo apresentando informações técnicas para melhor tomada de decisão do produtor. Realização de eventos para o agro com personalidades importantes. Participamos de ações solidárias e, acima de tudo, comunicamos a fim de levarmos muito sucesso no campo todos os dias. 2021 inauguramos nossa sede própria, um sonho. Estúdios e cenários modernos para transmissões de conteúdos ao vivo e gravado, além de uma equipe de profissionais comprometida com a notícia. Tudo isso para levarmos você até o campo sem sair de casa ou do escritório. Ao meio-dia, seu almoço é na frente da TV, com entrevistas, análises, coberturas especiais, cotações, clima, mercado, jurídico e muito mais. No fim do dia, boletins atualizados com o que foi destaque. Sábado e domingo, um resumo do que foi notícia no setor. São horas de jornalismo direcionada com responsabilidade para o público interessado. E não para por aí. Temos novidades. Depois do plantio é chegada a hora da colheita. Nasce um canal de TV com raízes no campo e ligação direta com os produtores rurais. Com uma programação voltada para o agronegócio, o canal Solo Fértil chega para dar voz e vez a quem produz. Confira nossa programação. Canal Solo Fértil, sempre ao lado de quem produz. A UniRV está desenvolvendo uma pesquisa que utiliza uma solução salina para controlar o avanço das plantas daninhas. O experimento inclui parcelas irrigadas e não irrigadas. A solução salina é composta por sal comum, óleo mineral e detergente neutro, uma alternativa ao herbicida no controle de plantas invasoras. O experimento contempla 3 espécies forrageiras, que simulam as ervas daninhas. O professor Charles Barbosa Santos é quem coordena o estudo. Cada um tem uma função específica. O sal ele vai atuar diretamente nos processos fotossintéticos da planta, inibindo a capacidade fotossintética, onde nós temos o óleo mineral, que vai funcionar como um adesivo, permitindo que a solução permaneça mais aderida ao alvo, no caso a planta, para ter uma eficiência melhor. E nós temos o detergente neutro com ação espalhante, para ter uma eficiência maior de área de contato. E justamente pensando numa substituição de um herbicida convencional, onde a gente pode estar minimizando os impactos ambientais e também economizando. No experimento, nós resolvemos utilizar
3 espécies forrageiras, né? 2 de gênero cultivar braquiária e uma do cultivar pânico. Então nós utilizamos uma marandu, né, que é uma braquiária, e utilizamos uma rosiziense, 2 braquiárias que hoje é comumente produzidas, né, no cenário nacional que nós temos, bastante difundida, e o pânico, nós resolvemos colocar um pânico de porte alto, que é um MG12 paredão. E justamente para ter uma diferença em termos de volume, de massa, para a gente poder observar se a dose ela vai ter uma eficiência melhor numa forrageira, numa planta que tem uma massa menor ou numa planta que tem uma massa menor. O experimento foi conduzido sobre 2 condições diferentes, com blocos de plantas irrigadas e não irrigadas. O resultado mostra o contraste entre os 2 cenários. A espécie forrageira que se desenvolveu e aquelas que praticamente não evoluíram, o que reflete a necessidade de ajustes sobre as doses aplicadas para melhorar a eficiência da solução no controle de plantas daninhas. O efeito dessa solução salina já é bastante evidente, como a gente pode ver aqui, inclusive com o uso de irrigação, certo, professor? Perfeitamente. Então, na área onde nós temos a irrigação, nós podemos observar que o volume, né, de massa de planta, ele foi muito maior. Então, onde a planta teve uma condição maior de desenvolvimento, melhor de desenvolvimento, né, onde ela sobressaiu. Então, de fato, nós podemos observar que essa irrigação, ela contribuiu de forma negativa, né, justamente fazendo com que a planta tivesse mais potencial para desenvolver, pensando na planta como uma planta daninha, né, diferente onde ela está sobre uma condição sem irrigação. Nessa condição sem irrigação, que é a mesma cultivar, né, onde é a mesma variedade, nós temos aqui uma planta que ela sofreu um efeito melhor da dose que foi aplicada. Então, nós podemos observar que ela sofreu, né, ela teve um efeito de dessecação mais evidente, então de forma mais positiva. Isso demonstra que a irrigação, ela atuou de forma negativa sobre os impactos dessa pesquisa, né? Podemos sim testar futuramente, né, uma dose com maior concentração para ela ter uma eficiência melhor. Nós resolvemos testar também uma das braquiárias que hoje é comumente produzida, né, que é a rosiziense, onde ela tem uma tolerância muito grande, é uma cultivar bastante adaptada na região. E nós podemos observar que quando ela em situação de irrigação, ela conseguiu também sobressair, porém, diferente do pânico, a gente pode perceber que ela teve a dose aplicada foi bastante eficiente comparado com o pânico que está em irrigação. Então a dose teve uma eficiência maior, né, nessa situação. Já na situação onde ela está sem irrigação, a planta ela também sofreu bastante com o efeito da solução, né? Podemos perceber que há muitas folhas em senescência, né, que são folhas que já entraram aqui em dessecação, né? Mas, mesmo assim, ela conseguiu ainda sobressair. Então, a ideia foi justamente avaliar as espécies, as cultivares diferentes, para ver o efeito, né? Um pânico de porte alto, com área foliar maior. Aqui já temos uma braquiária, que é uma de porte médio-baixo, onde a área foliar é menor, e justamente pensando nesse efeito. Então, como a solução salina, né, ela está sendo utilizada na substituição de um herbicida, nós precisamos entender que cada espécie de planta, pela sua forma, a sua morfologia, a sua constituição, estrutura, a dosagem ela pode ter um efeito melhor ou menor. Então, a ideia é justamente a gente dar continuidade na pesquisa, tentando chegar numa dose que seja mais eficiente, mais compatível, né, para a condição de controlar aí as plantas daninhas.
De acordo com o coordenador do estudo, o objetivo é gerar conhecimento aplicado ao controle de plantas daninhas de forma mais sustentável, minimizando impactos ao meio ambiente e o uso de uma solução mais econômica, que atenda às necessidades dos produtores e pecuaristas. Essa solução ela não é seletiva, ela pode ser utilizada em qualquer planta. Claro que tem plantas mais resistentes, tem plantas menos resistentes, mas ela tem um potencial para ser utilizada em qualquer espécie, em qualquer tipo de planta, seja culturas perenes, culturas anuais, né, e plantas invasoras, plantas daninhas de um modo geral. A gente, a princípio, resolveu testar, né, justamente pensando hoje como que a gente poderia auxiliar, principalmente os pequenos produtores, né? Mas a pesquisa ela demonstrou para a gente que tem um potencial muito grande hoje para a gente estar utilizando em grandes áreas, produtores também de grande potencial. Então, pensando naquele produtor, principalmente orgânico, do qual ele não pode estar utilizando aí, um herbicida convencional no controle de plantas daninhas, acaba sendo uma alternativa viável, né, tanto econômica e sustentável. Nós ficamos por aqui. Para você, um bom domingo, um bom Dia dos Pais. Até o nosso próximo encontro. Sucesso no campo. Oferecimento Sementes Veneza. Soja e confiança. Tradição que vem das nossas raízes. Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos.